Boa noite todo mundo. Estamos de volta com a nossa roda de conversa presencial. Já voltamos com os eventos presenciais desde a semana passada, está sendo muito bacana estar aqui ao vivo com as pessoas, com as nossas convidadas. E esse mês, que é o mês das mulheres, nada melhor que a gente finalizar esse mês com um bate-papo com mulheres no audiovisual. E nesse sentido, eu queria dar bem-vindo a Ana Carolina Marinho e a Renata Eleutério, são nossas convidadas especiais aqui dessa noite. Queria falar um pouquinho delas. Ana Carolina Marinho, natural de Natal, Rio Grande do Norte, migrou para São Paulo em 2011, trabalha com teatro e cinema, integra o coletivo Estopô Balaio, no qual desenvolve há 9 anos uma residência artística no bairro Jardim Romano, na periferia de São Paulo. É dramaturga e atriz no espetáculo A Cidade dos Rios Invisíveis, que ganhou o prêmio Shell de Teatro na categoria Inovação em 2020. Está na finalização do seu primeiro longa como diretor e roteirista, Eu Também Não Gozei, com montagem de Cristina Amaral, roteiriza ao lado de Cristiano Burlan o longa A Mãe, que foi premiado no 7º Brasil Cinemundi. Dirigiu o curta Entre, que angariou os prêmios de melhor filme na categoria Mulheres LGBTQI, no 6º Digo Festival, e de melhor filme, melhor direção e melhor fotografia no 5º Curta Suzano. Co-roteirista e é montadora do curta Adelaide, Aqui Não Há Segunda Vez para o Erro. Melhor prêmio Melhor Filme pelo Júri Oficial e Público no 20º Festival do Cinema e Vídeo de Cuiabá, Cinemato. Assina o roteiro de Antes do Fim, uma coprodução com o Canal Brasil, que angariou o prêmio EPCA em 2019 e é uma das roteiristas da série Paulo Freire, Um Homem do Mundo, no Sesc TV 2020. Ufa! Que linda, parabéns. Parabéns. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Só atualizando, o meu coletivo reside artisticamente há 11 anos, quando eu falei para vocês, provavelmente a última vez que eu fiz o currículo devo ter colocado só os prêmios do Curta Suzano, mas estou muito feliz de estar aqui, feliz de estar presencial com vocês e seja uma noite de boas conversas. Será, tenho certeza. E temos aqui Renata Eleutério, é mestra em Ciências Sociais, pesquisadora, atriz e produtora cultural. Também atua com produção audiovisual e direção de cena, é integrante do coletivo de pesquisadores periféricos do CPDOC Guaianás, do coletivo No Batente e da Companhia de Moçambique de São Benedito, Cambaiá. Produziu a série documental Rememorar, Trajetórias na Zona Leste pelo CPDOC Guaianás, em parceria com o Sesc Itaquera. Entre os anos de 2020 e 2021, desenvolveu a pesquisa Parte das captações de vídeo e decupagem do filme A Periferia do Samba, escolas de Guaianazes e cidade Tiradentes. Memórias do Carnaval, cordão carnavalesco Boca de Serebesqué. E Memórias do Carnaval, bloco da Negazilda, cidade Tiradentes. E foi entrevistadora dos vídeos do projeto Histórias do Meu Bairro, todos esses vídeos produzidos de forma coletiva pelo CPDOC Guaianás. Seja muito bem-vinda, Renata. Opa, eu que agradeço. Muito obrigada, né? Pelo convite, assim, é um prazer estar aqui com vocês esta noite. Maravilha. A gente que agradece muito a presença de vocês, feliz demais. E eu já queria perguntar quais os filmes que vocês assistiam na juventude, na adolescência, e como que foi esse encontro aí com o audiovisual, quando vocês entenderam que é isso que eu quero. Queria que vocês falassem um pouquinho. Nossa, eu acho que eu nunca respondi essa pergunta, é engraçada assim. Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez, né? A pergunta sobre quais filmes eu assistia. Mas sempre gostei muito do cinema nacional. Inclusive, entre os meus amigos isso era uma questão, porque tinha
naquela época mais, hoje ainda tem, acho que uma certa resistência, mas acho que naquela época tinha mais ainda, de que cinema nacional não era bom, né, de que cinema nacional já era um sinônimo de um cinema ruim, de um cinema sem muitos efeitos especiais, e eu sempre gostei muito de cinema nacional. Acho que inclusive por causa do idioma, porque eu demorei muito a ter alguma familiaridade com outro tipo de idioma, e isso era uma coisa e também nunca gostei muito de filme dublado. Então eu acho que de alguma maneira o cinema nacional, e porque eu sempre quis ser atriz, era algo que me encantava assim muito, né? Então tem muitos filmes assim na minha cabeça, mas de cara assim de filmes que eu assisti algumas vezes repetidamente, que gostava muito de ver. Central do Brasil era um filme que, nossa, eu assisti muitas vezes. Enfim, tem muitos filmes agora que eu vou passar, acho que o encontro de hoje refletindo sobre isso, porque realmente acho que é uma pergunta que eu nunca fiz, ou que eu nunca me respondi, né? Mas em relação à minha proximidade com o audiovisual, ele começa, quando eu morava em Natal, eu tinha participado de alguns curtas, mas como atriz, e quando eu migro inclusive porque eu conheço em São Paulo uma linguagem do teatro chamada teatro documentário, e que é algo que ainda hoje o meu coletivo pesquisa e investiga, que é essa perspectiva de fazer um teatro sobre a vida real, de trazer à cena pessoas contando sua própria história, né, e misturar ficção e realidade. Eram coisas que eu já me interessava por documentários, e que quando eu entendi que o teatro poderia ter essa familiaridade com o documentário, foi algo assim que alargou minha imaginação. Então, quando eu assisto uma peça de teatro documentário em São Paulo, que eu falo, quero morar em São Paulo, nunca vi isso na minha vida. Eu lembro que eu terminei de assistir a peça e falei, mas isso é verdade? E aí todo mundo riu de mim e falou, onde você estava? Era óbvio que é verdade. E eu fiquei, mas é que pra mim teatro era sempre ficção e tal. E aí quando minha proximidade com o audiovisual se dá nesse momento em que eu começo a entender o teatro documentário, que eu começo como dispositivo de criação do teatro registrar, porque era parte dos dispositivos do próprio coletivo Estopou Balaio. Quando a gente encontrava as pessoas e visitava frequentemente a casa dos moradores do bairro, por um ano inteiro a gente visitou sempre com um gravador, uma câmera. Então foi aí que meu olhar para o audiovisual começou a se expandir, né? E aí eu comecei a querer fazer documentário. Então eu começo aí nesse momento, assim, mas tem minha relação total com o teatro. E depois disso, eu fazendo um curso de interpretação, eu conheci o Cristiano Burlan, que me convida para atuar no filme. E ele trabalha uma perspectiva bem diferente em relação a roteiros, assim, né? Porque é um roteiro que se faz no set, é um tipo de cinema que a gente experimenta de forma muito performativa e tudo mais. E acaba que os atores assinam, alguns acabam colaborando como roteiristas, porque tem a ver com a natureza do jeito que ele cria, que ele filma e tal. Então, minha proximidade se dá aí, nesse momento. É bem perto de quando eu chego em São Paulo para morar aqui, então é entre os anos de 2011 e 2012 que eu começo a me aventurar no audiovisual. Que sorte a nossa, né? Que maravilha. Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, né? Eu vou começar com um convite para chegar para vir conversar aqui, né? Eu acho que eu me descobri no audiovisual tem uma semana. Parece que não, mas é brincadeira, não. Assim, estou muito feliz de estar aqui, né? Para mim, o convite do Escobar, querido, enfim, todo o pessoal, mas principalmente do Escobar, me fez refletir sobre o que eu faço. Eu acho que a gente está aqui hoje numa conversa mulheres no audiovisual, né? E como é difícil para a gente, enquanto mulher, se perceber ou se entender muitas vezes fazendo parte de alguma coisa, né? Geralmente eu faço teatro desde os 12 anos, raramente eu digo que eu sou atriz, eu digo que eu trabalho com teatro, né? E aí, a mesma coisa agora eu venho percebendo em relação ao audiovisual, né? Eu chego no audiovisual muito por conta de uma necessidade, né, que é a questão de fazer entrevistas, de chegar nas pessoas, de coletar memórias das pessoas, assim, das pessoas se perceberem, e a gente teve esse instrumento do cinema, enfim, do vídeo,
enquanto uma forma das pessoas se perceberem parte, né, e ver suas histórias narradas, suas histórias contadas. E aí a gente começa, então eu entro no cinema, enfim, na produção audiovisual por isso, né? E aí agora eu estou tateando aí alguns, né, o que é isso que a gente está fazendo, né? E nunca me coloquei nessa condição de ser uma figura do audiovisual, então eu acho que eu começo assim, né? Apesar que lá desde muito pequena, inclusive a questão de eu ir para o teatro, eu sempre fui muito briguenta. E aí eu assistia muito filme lá de meus pais. Meu pai assistia muito filme de luta. Acho que era uma época de filmes, assim, era criança, era uma época de filme de ninja. E aí eu também queria ser uma lutadora. E eu fiquei pensando, pô, mas para eu ser, né, lutadora, eu não vou conseguir fazer isso na vida real, eu quero participar do filme, quero fazer cinema, quero ser atriz de cinema. E aí fui buscar o teatro como um caminho possível para eu fazer cinema e ser a mina que ia brigar e arregaçar todo mundo. Então, esse é um caminho, vou para o teatro, e aí tem um pouco da questão da dramaturgia, que eu acho que começa a ficar forte para mim, assim, mas mesmo assim ainda não é algo que eu sigo, tá? Eu vou abandonando isso ao longo do tempo, e aí agora a gente retoma esse processo com a criação desse coletivo, que é o CPDOG Guaianazes, né? Então, o CPDOG Guaianazes nasce nessa tentativa de pensar, né, as trabalhadoras, os trabalhadores enquanto sujeitos da sua história, né, estando no extremo leste da cidade, né, nas periferias em que não existe história, né, que eles não são sujeitos de história, que não tem patrimônio, né, então a gente começa a buscar isso, essas pessoas contar a sua história, elas se perceberem enquanto sujeitos, delas se perceberem o acúmulo de lutas que elas têm e como elas são, né, importantes nesse cotidiano, nessa cotidianidade da cidade. E aí é quando a gente começa a pegar o audiovisual como instrumento. Para você ter ideia, eu ainda me neguei a buscar no coletivo. A gente, quando começa isso, a gente se divide, né? Uns vão pegar a câmera, outros vão pegar... Eu fui para o som, eu falei, eu vou cuidar de som, do aparato sonoro. Mas quando eu vi, eu estou lá fazendo direção de cena, estou lá montando um roteiro. E aí, assim, o convite do Escobar foi muito especial, né? Porque ele olha quanta coisa você está fazendo dentro do audiovisual, né? Então, e como a gente se percebe nesse sentido. É doido isso, né? Você fazer tanto e ainda assim não ter essa noção do pertencimento, né? Da mulher dentro do audiovisual. É doido isso. Eu tenho por mim que tem uma construção do gênero, que é fundamental nesse sentido, né? A gente se identificar com qualquer coisa, né? A gente tem que se identificar como a mãe, né? A mulher do lar, a que vai cuidar da família, mas com os aparatos, as habilidades que são artísticas, né? É muito difícil da gente lidar. Geralmente quando a gente tende a fazer pelo modo da subsistência, né? Então, você faz um bordado, que é artístico, mas você é uma costureira, tipo, você faz um trabalho de produção mais técnica ali para a subsistência, né? Para bancar a família. Então, raramente, nessa construção, e a gente vai ver hoje, é muito legal que hoje as mulheres estão ocupando esse espaço, né, da direção e tal, mas ainda toda a produção audiovisual ela é basicamente masculinizada, né? Então, eu fui buscar várias diretoras para ter referência. E assim, eu venho com os diretores masculinos, assim, que eu vou encontrar, para basear, inclusive, o tipo de documentação que a gente começa a produzir, né? E é muito interessante que, assim, o convite do Escobar, mas antes, vários já me falaram, porque a gente tem essa busca pelo documentário, né? E eu fui apelidada como Renata Coutinho. Né? Para quem não conhece, né? Fazendo referência a Eduardo Coutinho, porque eu tenho um modo de chegar, né, de fazer as perguntas, e aí qual é que é, né, conta aí a tua história, é uma coisa mais assim, e aí, então alguns amigos já vinham fazendo esse comentário, eu falei, vocês estão de brincadeira, e aí eu começo a me referenciar, de fato, e buscar os documentários, né, estou agora nessa saga da busca de como construir, mas muito ainda com base nessa história, dessas memórias que a gente tem, né, desses bairros que estão basicamente marginalizados
assim, como se eles não tivessem realmente nada para ser contados, né? A não ser as vítimas sempre, né, as vítimas de genocídio, aquele povo, né, violento, sem nenhuma infraestrutura, sem absolutamente nada. Então, acho que a nossa saga é evidenciar o processo de construção, né, da força que essa população tem. De quando você começou, Ana, você sente assim, a diferença de como era a mulher no audiovisual para hoje? Você tem essa ideia dessa diferença? Você acha que melhorou bastante? Eu acho que eu tive a sorte de encontrar coletividades múltiplas, né? Porque assim, eu acho que no primeiro momento, realmente, quando eu me vejo numa primeira produção, as mulheres são minoria. Mas aos poucos eu começo a criar a minha própria coletividade, né? A querer encontrar as minhas parcerias, e aí nessas parcerias eu formo a Arenga Filmes, que é uma coletiva de cinema, a gente até fala que é uma coletiva, né, de cinema. Então, assim, eu acabei encontrando as parceiras por afinidade, mas também porque a gente queria começar meio que num lugar que era assim. Quando a gente monta a coletiva Arenga Filmes, a gente tinha uma ideia assim de que estamos começando, então tudo bem, né? A gente estudar junto, a gente ver filmes junto, a gente se descobrir junto. O primeiro curta que a gente faz é o Entre, e a gente se propõe o desafio de convidar uma equipe majoritariamente feminina, porque a gente ficava no desafio de encontrar as pessoas, porque realmente, assim, quando a gente pergunta, diz aí uma indicação de som direto, uma indicação de uma fotografia, vai ser sempre o primeiro nomes de homens. Assim, não sei se vocês têm essa sensação, mas assim, é muito mais fácil o povo indicar homens, né? E quando a gente viu isso, a gente falou, e as meninas estão onde? Tipo, cadê? Então a gente se exercitou procurar. E quando a gente se exercitou procurar, a gente descobriu um monte de gente e a gente falou, gente, tem muita gente. Mas eu percebo que não é só no audiovisual. Eu sempre fico vendo, você vai para a música, todo nome que você vai pensar é homem. Aí você vai nessa caça dessa pessoa. Exatamente. E o que a gente se deparou não é que assim é difícil encontrar. Não, elas estão aí, elas estão fazendo, tem organizações de mulheres fotógrafas, tem organizações, né, assim, elas têm coletividades aí, periféricas, inclusive, também se articulando, né, porque eu acho que também é importante falar nesse sentido sobre geografias, né, que eu acho que tua fala também traz isso, mas de que às vezes também a gente localiza sempre de pessoas do centro da cidade, né, quando a gente encontra, são as pessoas do centro, enfim, então acho que foi esse desafio de buscar essas parcerias que elas se permanecem no tempo, porque vão se inscrevendo nos outros trabalhos da gente também, né? Então, nesse sentido, eu me vejo criando junto com muitas mulheres, assim, né? Mas sei que não é muita gente que vive essa realidade que eu estou falando, por isso que eu estou dizendo de um lugar de algum privilégio, inclusive, de ter conseguido encontrar uma coletividade, né? De ter conseguido encontrar parceiras que permanecem no tempo e nas produções seguintes, assim, que a gente se dispôs a investigar. E foi bonito na premiação ver vocês juntas aqui, eu achei lindo aqui, no máximo demais. É muito bacana. Me fala como que você começou no CPDOC um pouquinho. E me fala também como que é lá, mais homens, mais mulheres, as mulheres estão... Eu acho que primeiro é isso, assim, para a gente é majoritariamente masculino. Tanto que tem um convite para a gente fazer uma produção em relação à casa de referência das mulheres, né? Porque em Guaianá, cidade de Tiradentes, tem 2 casas que foi processo de luta, assim, só que não dá para chegar com um homem filmando, né? Enfim, a gente até tem um grupo de mulheres que fazem algumas coisas, mas quando a gente vai buscar alguém para pensar filmagem, ou a gente se desafia e fala, nós vamos fazer, né, essas mesmas que já estão aí nesse pé, mas que não necessariamente tem a habilidade, ou totalmente, né, está desenvolvida, se identifica, tal como eu não me identificava até, já estou repensando, como uma produtora audiovisual, como uma cineasta, coisa do gênero, né? Então, geralmente recorre a homens e fala, poxa, mas é tão difícil.
E talvez, eu acho que se traz uma dimensão que é, quando a gente encontra-se muitas, e aí eu acho que só uma reflexão, antes de eu falar do CPDOC, que é grande essa história aí, mas, por exemplo, para a gente pensar, né, tem uma condição que é a condição do gênero, mas também tem uma condição que é a condição de classe. Né? Então, quando você percebe que quem consegue desafiar isso, né, e historicamente os estudos feministas tal, já indicam, né, a liberdade da mulher geralmente é a negação da casa, é a negação da família, né? Porque a gente tem uma dupla imposição, a posição do capital, né, a imposição do capital e a imposição da casa, né, do patriarcado, da família. Então, quando você vê as mulheres que têm mais habilidades, que se desenvolveram, foram buscar isso, ou foram aquelas que negaram a família e estão aí batalhando, né? Raramente você tem outras exceções, não que não existam, né? Mas há uma dimensão maior quando você encontra essas mulheres que então negaram a família, negaram o filho, ou essas que também vêm de uma família mais abastada e que te permite então desenvolver essas habilidades, né? Então você permite ter uma escola mais adequada, você permite ter tempo, né? Porque tem alguém que está cuidando da casa, você não tem lá muitas preocupações. Então quando a gente está na margem, na periferia, a gente não está lidando com essa realidade, né? Ou muito raramente. O que você tem, às vezes, é uma negação da família que vai buscar e você vai desvendar isso geralmente para o centro da cidade, né? E não onde você mora. Então eu acho que a gente está ainda nessa saga das periferias, enfim, né? De uma busca ainda de constituir esses espaços, né? Da gente largar de ir para o centro para construir coisas e falar, vamos fazer aqui também. Já tem muita coisa sendo produzida, mas às vezes ainda no audiovisual a gente tem encontrado pouco ainda, né? A questão masculina muito forte. Em relação ao CPDOC, né? O CPDOC, assim, a gente tem não sei se vocês estão escutando, vocês estão escutando bem? Tá tranquilo? Eu estou achando que estou falando baixo, não sei porquê. A gente... Olha, em meados de 2004, 2005, nós começamos em Guaianazes algumas articulações em torno de uma luta por uma casa de cultura, porque o bairro de Guaianazes, assim como tantos outros bairros, não tinha uma casa de cultura. E aí a gente precisava fazer, já havia alguns outros movimentos que já tinham tentado fazer antes, e a gente constitui um espaço que se chama Espaço Cultural Honório Arves. Desse espaço, com um grupo de jovens, né, eu muito jovenzinha, lá eu tinha acho que uns 15, 16, por aí, a gente começa a buscar produção artística, produção musical, a estudar, a pensar isso. Também é uma época que vai começar a sair os VAIs, né? Enfim, cria-se um movimento cultural de Guaianazes nesse período, que segue até meados de 2009, 2010, até hoje tem, mas enfim, acho que esse foi um período muito forte para a gente. E dali surgem alguns questionamentos, né? Então, eu que sou moradora do Lajeado, né? Assim, hoje eu faço essa referência a Lajeado, porque a gente tem a divisão distrital, né? Lajeado e Guaianazes. Mas Lajeado é mais velho, Lajeado tem menos infraestrutura, a população é mais preta, é tudo pior, né? O número de vulnerabilidade é muito maior. Então, eu falei, eu não tenho por que falar que eu sou Guaianazes, sendo que eu levo uma década para chegar até Guaianazes. E a referência de Guaianazes é a estação de trem, né? Então, o transporte é algo também que muito nos identifica. Então, muito bem, aí a gente começa a questionar a história sendo contada pelas famílias, né? Então, eram sempre famílias muito abastadas, famílias italianas, famílias espanholas, portuguesas, como se fossem elas as figuras que trouxeram o progresso para o bairro, né? E aí a gente fala, poxa, mas quem é que constrói o bairro? Né? Quem é que constrói a cidade, né? Se não os trabalhadores. E a gente começa a questionar e a gente começa também a se pensar nesse lugar de produção também de conhecimento. Então, quando a gente começa com o CPDOC necessariamente, em 2014, quando a gente fala assim, firmando, mas a gente vem de longa data falando, não, precisamos começar a trabalhar com isso, se questionar, então surgiu essa necessidade de ter um grupo de pesquisa, de levantar essas histórias, saber o que era patrimônio material, enfim, essas coisas todas. E aí, então, a gente consolida o CPDOC em 2014. Já tinha um grupo de estudos antes,
E aí nós vamos fazer a nossa aventura, né? A nossa aventura é pegar a máquina fotográfica, aprender a mexer com ela, manusear. Nesse momento você já entende que o audiovisual seria a ferramenta que ia movimentar isso. Isso sim, sem dúvida, assim. Ainda mais porque a gente faz teatro há muito tempo, e faz tempo que o teatro também estava ali, né? Tem sempre uma... Está casado com o cinema, mas tem uma coisa que é muito forte, né? O cinema tomou conta a imagem é muito forte, né? Ela chega muito mais rapidamente. Então a gente percebe que com o CBDOC, Histórias do Meu Bairro, por exemplo, nós temos vídeos que circulou muito, muito. E você pensa, em tudo quanto é grupinho de Facebook, as pessoas pegam, levam, circulam e nada. Então, com o teatro, por exemplo, a gente já não fazia isso, já não tem essa circulação massiva. E a gente entendia, se a gente quer chegar com a população, né, a classe popular mais, enfim, das mais populares, a gente precisa usar o instrumento do audiovisual, assim. É bem mais rápido mesmo, abrange muito mais mesmo. E uma delícia de estar perto, né, desses documentários, eu imagino que é. É sensacional quando a gente vê ele circulando, que você fala, é simples, assim, é muito, muito objetivo, nesse sentimento, né, de que as pessoas percebam que as suas histórias também são importantes, né, e que elas passem a narrar as suas histórias, né. E a gente percebe que isso teve uma mudança significativa. A gente tem uma página que se chama Retratos Históricos de Goianápolis, e tinha um costume da população colocar lá as fotos das famílias, as fotos, enfim, o futebol também é muito forte, assim. E hoje você já percebe as pessoas colocando a história dela. Meu pai na olaria, meu pai não sei aonde, a minha mãe não sei o quê. Então, esse movimento, ele vai se modificando, né? Então, a história, você perceber que você é parte dela. As pessoas se verem também depois, né, no documentário, é incrível. Eu acho que esse pra gente, o cinema, o audiovisual, para usar uma referência, né, do Lukács, né, a intensificação da experiência do mundo, né? Então, quando a gente permite isso, para que a classe trabalhadora se perceba também, é que a gente pode pensar a arte como um meio do processo de transformação social. Né? Muito bem. Queridona Ana, fala pra gente do processo de criação do filme, né, que ela é norteada pelo protagonismo feminino e que levou tantas estatuetas, né, já tá. Então, fala pra gente um pouquinho desse processo. Tá. O Entre é o primeiro curta dessa minha coletiva, né, da Aringa Filmes. Ele nasce no momento em que essa coletiva também atua no meu coletivo de teatro, que é o Estopô Balaio. Éramos em 3, Luz, eu e Ana Zepa. E éramos atrizes do coletivo, eu ainda faço parte do coletivo, né? Sou uma das artistas fundantes e tal, do coletivo Estopô Balaio, que é um coletivo do bairro Jardim Romano. E a gente tinha o território, e enfim, é muito caro para o Estopô o território, assim, olhar para o território, olhar para as questões que envolvem esse território. E o rio é um elemento muito forte para a gente, né? Inclusive no espetáculo A Cidade dos Rios Invisíveis, que a gente está em cartaz, inclusive, gente, fica aqui o convite, todos os domingos e feriados de abril e maio, a gente faz o espetáculo, começa às 2h na Estação Brás, e a gente percorre esse caminho até o bairro Jardim Romano, terminando sob o pôr do sol, no Córrego Três Pontes, que é um braço do Rio Tietê. Bom, esse rio é um rio que divide o Jardim Romano de outra cidade, que é Guarulhos, né? E, pra gente, esse rio é muito forte porque é esse rio que alaga constantemente o bairro, é esse rio que faz o bairro ter uma geografia, uma arquitetura específica de sobrevivência, que é a arquitetura da laje, né, da laje improvisada, porque cada vez que a água vai subindo, precisa subir todos os móveis. Então, muitas casas, à medida que você vai chegando perto do rio, também tem essa laje. E é um bairro majoritariamente nordestino, né? Então, é um bairro onde a gente também, de alguma maneira, encontra esse tipo de pertencimento, onde meu sotaque não é uma questão, onde ninguém me pergunta por que fala assim, as pessoas já entendem, né? Enfim, então, esse bairro norteava nosso imaginário, porque estávamos ali atuando naquele território.
Até que um dia ouvimos uma história de uma das crianças que conta que a mãe dela está de castigo. O pai brigou com a mãe e colocou a mãe de castigo presa em casa. Quando a gente se dá conta dessa história, a gente fala, nossa, pera, alguém está vivendo um cárcere doméstico aqui na nossa rua? Tipo, isso existe? E aí a gente começou no desejo de criar o nosso próprio roteiro, né? Então o Luiz assume o roteiro, e quando o Luiz assume, queria que fosse esse roteiro que acontecesse naquele espaço. No princípio tinha um deslocamento do trem, que também é outro elemento muito forte para a gente, porque é como se conecta aos outros lugares, é como principalmente o ponto de saída e de chegada do bairro é pelo trem, né? Mas acabou que a gente decidiu focar o filme nessas margens que envolvem esse rio. Inclusive porque havia um mistério para a gente de como é o outro lado da margem, que a gente nunca tinha atravessado. A gente nunca tinha ido para Guarulhos. E a gente sempre ouviu dos moradores mais antigos que essa travessia para Guarulhos era feita improvisada, com um barco improvisado, que tinha gente que ainda fazia isso até hoje. Então a gente começou esse processo de pesquisar. Assim, tem gente, realmente, a gente descobriu um cara com um pedaço de isopor gigante que ele usava ainda hoje para atravessar o rio. Enfim, e daí a gente localiza nesse lugar o filme, e o filme é sobre o amor entre duas mulheres que são atraídas por essa distância, né? Elas se conhecem na distância da janela de suas casas, cada uma habitando uma margem do rio, e vão nutrindo esse desejo uma pela outra, até que uma suspeita que a outra está sob ameaça de cárcere privado doméstico e decide atravessar o rio. Então, assim, o que a gente tinha, o projeto nasce nesse lugar, assim, desse olhar para o território, dessa curiosidade que a gente tinha pela outra margem, das coisas que nos povoavam, do desejo de falar sobre sexualidade, sobre gênero, sobre violência. A gente se deu conta nessa pesquisa que o cárcere doméstico era um dos tipos de violência que crescia mais rápido contra a mulher, né? Inclusive a pandemia também escancarou o que é um cárcere doméstico, né? O que é para as mulheres viverem quase em situação de encarceramento dentro de suas casas, sofrendo constantemente violências, né? Enfim, então para a gente tinha tudo isso povoando nossos desejos. Então o filme nasce daí. Então a gente é no filme que a gente conhece a outra margem, é com o filme que a gente atravessa o rio pela primeira vez, né? E é com o filme que a gente conhece os barqueiros reais, né? Aqueles que nos ajudam a improvisar o nosso barco para atravessar o rio. É isso. E é recente, né? Você falando tudo isso foi agora, né? Foi agora. A gente filmou em 2019. Absurdo. Não, 2018. Todas essas questões. A gente filmou em 2018 e a gente terminou tudo em 2019. Você falando do Rio, eu lembro que a fotografia é linda demais. Parabéns pelo filme que foi criado. A fotografia de Cris Lira, fica aqui também minha admiração e carinho por ela. Tudo lindo, muito lindo mesmo. Deixa eu te falar, você entrevista muitas mulheres, né? Tem um trabalho muito potente nesse sentido. Você entende que essas mulheres entendem as mudanças que estão em curso no âmbito feminino da luta? Consegue perceber isso? Pergunta difícil. Olha, eu acredito que sim, né? Porque a gente... É complicado falar, assim, porque... A gente, quando entrevista algumas mulheres, por exemplo, eu entrevistei recentemente Dona Cida, que é moradora do Itaim Paulista, mas ela vem com um percurso de história, de transformação muito grande. Aí porque assim, a gente pergunta assim, mas às vezes também a gente tem essas figuras que a gente já vai buscar, que já tem uma atuação muito importante, muito significativa. E Dona Cida liderou, organizou o Sindicato de Costureiras de Mulheres, né? Dona Cida liderou o Clube de Mães, né, no Itaim Paulista. Então, quem era a Dona Cida? Sabe assim, era uma puta mulher preta que constituiu sua família e cuidou dela sozinha, assim, né? E
e ao mesmo tempo esteve atuante em vários movimentos. E ela se sente triste na condição, no momento que nós estamos aí, sobretudo, né, diante dessa pandemia, com um estado genocida, né, que a gente vive. Então, dessa perda de direitos, a tristeza da Dona Cida, de uma mulher batalhadora, enfim, que realmente conquistou muita coisa para a gente hoje, é essa perda de direitos. E, inclusive, um certo desmantelamento das casas de referência das mulheres, né, do tipo de assistência que foi, enfim, isso nesse período muito recente, de 2019, 2020 para cá. Agora, é isso, assim, dessas entrevistas, mas também tem muita... eu não sei, eu não acho que tem assim, mulheres olhando de maneira ainda muito conservadora. Eu acho que muito raramente a gente tem encontrado, assim. No modo geral, elas gostam de expor, querem falar, se sentem, né, parte disso e ficam muito felizes em contar isso, assim. Mas ainda é muito menor do que deveria ser. Eu não sei, assim, se eu não consigo te trazer essa... Agora, eu queria fazer uma experiência, assim, né? Só pra... Eu gosto de falar, eu falei, né? Que eu gosto de falar. Eu faço parte também, eu acho que eu não contei aí, que é do acervo Gaviões da Fiel, que é um acervo que a gente ajudou, né, a construir. Eu faço parte da torcida. E aí eu acho que aí sim, a gente pensa nesse espaço, já que é para trazer esse espaço, né, onde de fato o machismo, ele está ali, tipo, muito forte. Eu não estou nesse espaço em que minimamente os homens, enfim, algumas mulheres já entenderam que, opa, isso aqui eu preciso minimizar, ou às vezes estão velando determinadas coisas. Não, ali as coisas são de fato explícitas. Mulher não faz isso, mulher não faz aquilo e pronto. Né? E aí, estar nesse espaço, por exemplo, por várias vezes, falei, olha, a gente precisa construir um roteiro para pensar as entrevistas, né? E assim, é como se você fala para ninguém. Aí assim, só para pensar essa coisa da mulher no audiovisual, assim, você fala, e aí, quando você está gritando, ou você também, uma forma que às vezes você tem feito é articular com os homens, que são parceiros, para enfatizar o que eu estou falando. É muito triste, mas é uma realidade ainda muito presente. Então, às vezes a gente não está nesse espaço majoritariamente masculino, de fato. E aí, isso é muito difícil. Então, você precisar de mais outros homens para enfatizar aquilo que você está fazendo, falando e fazendo, né? O tempo todo, assim, o tempo todo. E aí, até eles perceberem que, de fato, é necessário fazer aquilo. Só que até que isso aconteça, você é doida, você é grossa, sabe assim? E, aliás, eu até me ensaia, né? Porque a gente, uma hora a gente aprende a ser bichão, você vai ser pá! Né? Então você é grossa, você é chata, você, enfim. E aí eu ouvi de alguns colegas falando, não, você não tem perfil feminino. Caraca, né? Aí eu falei, eu vou de saia, vou passar uma maquiagem, vamos ver se o perfil feminino me toma de assalto na rua, né? E é isso, então, isso entre figuras que são próximas. Então, está muito incrustado a questão do machismo, cara, é muito incrustado. Então, é isso. Então, para você se fazer sentir parte, né, de uma determinada realidade, se sentir como alguém que de fato tem um potencial criador, criativo, e que isso é importante, sendo mulher, isso assim ainda estou falando numa posição de mulher branca ainda, né? Ainda estou falando da posição de uma mulher branca, que é muito pior que uma mulher preta. Então, é pesado, assim, é pesado. Quer trazer algo sobre isso, Ana? Estou aqui refletindo. Não, acho que são muitos marcadores que nos marcam também, né? Assim, porque é isso, é raça, é classe, é gênero, é região, né? Pensando aqui que minha vida
no teatro começa como atriz e no cinema também, e me é cobrado o tempo inteiro que eu tenha um outro sotaque, né, que não seja esse sotaque que eu tenho, porque esse sotaque que eu tenho só é tipificado para personagens, é alguns personagens que têm esse sotaque, né, e isso é algo que eu ouço ainda hoje, assim, é algo que é muito comum na publicidade, muito comum na publicidade, e que inclusive eu, com frequência, eu mando, alguém fala assim, é para um perfil de uma pessoa nordestina, assim, você pode fazer? Eu faço, a pessoa fala, a gente quer um sotaque mais forte nordestino. Eu falo, mas que sotaque você quer que eu invente? Pode forçar mais. Então, assim, quando quer, não é isso que eu tenho. Quando quer, é o que a TV dá, que não é nem verdade, assim, porque é uma miscelânea de todos os sotaques possíveis, né? Que é o sotaque inventado na TV, né? Assim, eu também, trazendo só para esse debate, aproximando outro marcador, que é o de região mesmo, assim, né? E pensando São Paulo, que se entende como essa locomotiva da nação, como esse lugar da neutralidade do sotaque, né? Isso ainda existe, inclusive me percebo indo para outras frentes de trabalho, porque eu também não quero mudar meu sotaque, então, como atriz, eu tenho algumas limitações em alguns espaços, no teatro menos, ainda bem, porque o tipo de teatro que eu faço não me cobra nesse lugar, eu faço teatro de grupo, é outra pegada, então, assim, em nenhum momento na minha trajetória com o meu coletivo, ou com parcerias também de coletivos de teatro de grupo, me foi solicitado fingir um outro sotaque, forjar um outro sotaque, a não ser que fosse um personagem específico que tem um sotaque X e tudo mais, né? Mas porque naturalmente não poderia ser nordestino, isso nunca me aconteceu na experiência de teatro de grupo, mas na experiência de teste para personagens do cinema, sim. Para personagens de séries eu sempre só pude fazer testes para personagens que eram esperados que fossem nordestinos. Eles precisam estar descritos. Eu, inclusive, ouvia com muita frequência, mas você não sabe fazer outro sotaque? Eu, não. Aí ela fala, mas então não dá para você fazer esse personagem. Eu falo, por quê? Porque ele não é para ser nordestino. Eu falei, mas não tem na descrição da chamada, não tem dizendo de onde ele é. Mas nordestino não é, né? Entende? Então, assim, que nem eu ouço muito, assim, né, que alguns personagens, para ser, por exemplo, para ser o personagem negro, tem que estar na descrição, é um personagem negro, então não pode ser simplesmente porque a coisa que simplesmente é uma pessoa com sotaque sudestino, com uma pele branca, né, eu ouço muito os meus amigos negros comentando isso, de que para conseguirem fazer determinados testes, eles precisam estar encaixados, já precisa estar na descrição do briefing da personagem, que é uma personagem negra, né? A mesma coisa acontece com os personagens nordestinos. Se você não sabe fazer um outro sotaque, você não consegue avançar no teste, não, assim. Não mesmo, tá? Então, isso é uma coisa que só para trazer aqui para a roda também que acontece, e que a gente sabe pouco disso, talvez, a gente problematize pouco, né? E de alguma maneira, acho que eu também fui me encontrando em outras frentes, assim, do audiovisual, como roteirista, principalmente, e tudo mais, que eu sinto isso mais de um jeito diferente, que é de um jeito mais amigável, né, das pessoas tirarem um sarro na sala de roteiro, mas mais como uma brincadeira, achando que aquilo é engraçado, né, diminuir um pouco, tirar uma onda, perguntar, e lá tem cinema, e você assistia, e lá, sabe essas piadas, assim, que as pessoas acham que elas estão sendo engraçadas, assim, e no final das contas elas só estão reforçando alguns abismos, né, de compreensão sobre Brasil, né, sobre cidade de São Paulo, acho que eu queria trazer mais nesse sentido mesmo. Quantas frentes, né, que a gente tem que estar, quantas bandeiras, quantas frentes, quantas lutas todo dia, é bem complicado. Tem perguntas, Cobar? Vou fazer uma pergunta genérica, se vocês permitirem. Genérica que eu digo assim, uma pergunta que é para as duas, né? E é uma pergunta assim que é recorrente, que eu sempre faço, que é para mim, enquanto homem em processo de desconstrução, homem hétero, cis, é sempre complicado, porque às vezes a gente percebe que mesmo involuntariamente a gente comete alguns deslizes, a gente comete, porque vem no processo de décadas, né? E por mais que a gente não queira, algumas coisas estão naturalizadas a gente.
A pergunta que eu vou fazer, que eu faço para vocês aí, e aliás para você também, Raquel, é: o que nós homens podemos fazer, assim, de prático, que vocês entendam que pode melhorar essa relação, né? Ou, digamos assim, pensando numa outra perspectiva, o que nós homens podemos fazer de prático no sentido de sermos verdadeiramente antimachistas, mas não no discurso, na prática mesmo. Queria que vocês pensassem, me ajudassem a pensar, a gente, quem estiver assistindo o vídeo, né? Dá um tapa na cara do Cris. Eu acho que assim, de cara, além do tapa na cara do Cris, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, que eu acho que é massa que os caras se coloquem, é no lugar, são duas coisas para mim. Uma é, olha para o seu entorno, onde estão as mulheres? Né, assim, se questione, se pergunte, não naturalize a ausência delas nos ambientes que vocês estão, né? Porque com frequência eu ouço, mas é que eu trabalho só com amigos. Tá, e cadê suas amigas? E por que você também não procura e não vai atrás de trazer essas... Então, assim, a primeira coisa é estranhar a ausência das mulheres. Estranhe, não naturalize a ausência delas. Se questione se você ouve, se questione se elas não estão ali apenas porque... para o seu próprio ego, assim, né? No sentido de que minha equipe é uma equipe... essa equipe se sente confortável, essa equipe se sente ouvida, né? E acho que é uma outra coisa... Me perdi. Esqueci o que eu estava dizendo. Acho que eu retomo Mas já isso que você já. já falou já é muito importante, de não naturalizar isso, o fato da mulher não estar lá, né? Acho que isso já é muito importante também. Eu acho que isso é no geral, né? Quando a gente chega num lugar e pensa só tem brancos, a gente precisa avaliar que lugar é esse que a gente Alguma entrando, coisa né? está errada, né? Então você tem que... Se a gente entra num espaço que só tem homens, você fala, né? Opa. E assim, é isso, quando eu vou para a torcida organizada, a posição das mulheres é uma. Em determinados lugares ela não vai, e pronto, é simples, está resolvido, para eles está resolvido. Para desconstruir isso, para tirar isso lá, é outra história. Agora, quando eu vou para partidos políticos, reuniões de movimentos políticos, e você vê majoritariamente homens, você também precisa questionar, né? Então, acho que é fundamental isso que você diz, né? Mas a gente também, mas eu acho que é duplamente isso. As mulheres também precisam se questionar por que não estão em determinados espaços, né? Então, às vezes a gente é impetulante de se dizer, quero estar aqui, vou estar mesmo. Mas é isso. Porque a via também é dupla, né? É uma relação. O machismo está incrustado tanto em homens quanto em mulheres, né? Então, essa dificuldade da gente romper, e aí pensar que a mulher... Historicamente, a mulher ela faz o processo da reprodução, né? Está colocada para ela a reprodução, né? A reprodução da vida, a reprodução da casa, a reprodução da família, né? E não o lugar da produção. Não por acaso é mais difícil das mulheres estarem, ainda é, né? Não que já está muito modificado, mas ainda é muito difícil das mulheres estarem nesse espaço da produção, né? Do ato criativo, né? E aí, quando estão, que é a tentativa de muitas mulheres hoje, é conciliar, né, a casa, a produção da casa, né, a dupla ou tripla jornada, né? A produção da casa, a produção, enfim, fora do lugar onde ela quer estar, ou o espaço da reprodução do capital, que é, no caso, a reprodução do capital. Mas eu acho que eu tendo a ficar contigo. Eu não sei, a gente não tem receita, né? Eu acho que o importante é pensar, se eu estou aqui, minha esposa está em casa cuidando do meu filho, tem alguma coisa errada, né? Por que eu estou aqui fazendo tal coisa? Não que ela não possa também querer estar nesse espaço, mas essa é uma construção que está colocada para a gente e da gente abandonar, ou quando a gente se questiona naquele ter filho, que eu acho que é no meu caso, por exemplo, quando a gente fala, não quero ter filho, né? E deveria, mas isso não está colocado dessa maneira. Então, se você não quer ter filhos, se você não quer constituir a família e mantê-la lá, isso é um problema também, né? Isso é muito complicado, isso que pergunta, porque de fato são muitas
são séculos, né, de desconstrução de coisas que a gente tem que fazer. Né? A sociedade patriarcal ainda ela pesa demais sobre as mulheres. Né? A gente ficaria aqui, ó, horas, né, falando, um papo super gostoso, super bom. Uma delícia estar com vocês. Eu queria que vocês duas falassem um pouquinho o que vocês estão fazendo atualmente. Tem algum projeto novo? Tem alguma coisa chegando? Antes de tudo, só queria dizer que eu estou muito feliz de ter vindo aqui, de ter conhecido você, de ter feito esse papo delícia. Nossa, também ficaria aqui horas. Conheci o CPDOC e acho vocês massa. Só para dizer que a Enga Filmes, inclusive, está agora finalizando o nosso primeiro longa-metragem, né, que é o primeiro longa que eu dirijo, é um documentário, se chama Eu Também Não Gozei. A gente tem a Cristina Amaral como nossa montadora, uma honra tê-la junto, e a gente está num processo imersivo dentro de um edital chamado Histórias que Transformam, que é um edital do OSP, do CSN, que a gente ganhou agora o prêmio de Work in Progress também, mas é um edital para pensar na distribuição de impacto, que também é uma parada que eu nunca tinha ouvido falar e que a gente está pirando e amando muito. Então a gente tem construído uma campanha de impacto para a distribuição do filme, pensando, porque o filme fala sobre uma mãe que engravida, não sabe quem é o pai do seu filho, porque existem 4 possibilidades. E ela contata todos os possíveis caras, dizendo que eles podem ou não ser o pai do filho delas, e eles dizem para ela: ué, esse filho não é meu, eu não gozei. E ela fala: eu também não gozei, então esse filho não é meu, né? Bom, e aí quando a gente entra para o edital e para pensar nessa distribuição de impacto, a gente é convocado a pensar numa campanha social. E daí a gente pensa numa mobilização de campanhas de paternidade, de conscientização nesse sentido, né, de mudança de comportamento, mudança de mentalidade, porque a gente é um país sem pai, né? 5,5 milhões de crianças não têm pai na certidão. Muitas crianças, inclusive com a pandemia, aumentou a quantidade de crianças sem pai no registro. E aí a gente está nesse processo. Então, em 2023, a gente lança o filme junto com essa campanha, que vai girar aí socialmente, né? Pegando aí, incentivando campanhas de paternidade e tudo mais. É isso. Tem outras coisinhas, mas eu vou ficar com essas Vai coisas. segurar. Vou segurar. Diga aí, Renata. Eita, maqueteira. Esse é um ano que a gente está começando já com uma série de continuidade de coisas, né? Primeiro a gente tem um projeto que eu falei aí, que foi citado, que é o Rememorar, né? Vale a pena depois, se vocês puderem, assistirem, buscarem. Né? São várias coletividades que narram, que contam as suas histórias, suas memórias da Constituição, né? Isso em São Mateus, Avenida Matarazzo, Penha, enfim. Então, todo esse extremo leste, aí, a zona leste, de modo geral, sendo narrada. Então, é um trabalho que ficou, acho que, bacana, também bonito, né? Tem um trabalho de pesquisa interessante e está sendo produzido e reproduzido no SESC, enfim, entrou como destaque no SESC, bacana essa. E a gente começa esse ano fazendo o que a gente sabe fazer, que é ir buscar as histórias da população. Então, agora a gente, né, circulando pelo Jardim Limoeiro, circulando, enfim, Jardim Tietê, uma série de lugares. Agora a gente, nessa quinta-feira, acho que vai ter uma ação que é muito importante, que também é um processo, algumas das entrevistas que a gente começou a fazer no final do ano, e a ideia, de repente, é a gente fazer, de fato, produzir um documentário longo, né, que é a história do Robson da Luz. Robson da Luz, ele foi torturado e assassinado na BP-44 de Guaianazes em 1978, durante a ditadura militar, né? Mas da história dele é que se origina o Movimento Negro Unificado, que é o MNU. Né? Então, nessa quinta-feira, nós vamos desarquivar os processos do Robson. Então, a gente fez entrevistas, vamos continuar, porque, enfim, requer muitas entrevistas ainda, com a esposa dele na época, que era a Sueli, ou conhecida como Vivi,
E aí, quinta agora, vamos ativar o processo e tem uma série de entrevistas de coisas que nós estamos produzindo e fazendo. Então, acho que esse aí é uma coisa importante que está acontecendo agora, além de tantas outras. Vamos voltar a fazer histórias do meu bairro, mais Cidade Tiradentes, Iguatemi, São Mateus, esse ano ainda. E a história do meu bairro é muito legal, porque a gente pega uma pessoa na rua ali e conta aí sua história, né? Tem 2, 3 minutos e a pessoa começa a contar a sua história aí. Aí não é só 2, 3 minutos. Às vezes tem 5, 10 minutinhos, mas é isso, é um pouco do que a gente tem feito. Então, acho que vale a pena acompanhar. A gente conhece também Estopobalaia, né? É muito, muito bacana essas parcerias, essas coletividades. A gente vai se encontrando, né? Acho que esse é o mais importante. Como a gente não está conectado totalmente, mas o projeto ele vai se constituindo aí, né? Desses fazeres nessa busca. Acho que é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigadão por essa conversa toda, né? A gente fica muito feliz. Nossa, o ano passado a gente teve a Nádia, a Marísio, né? Marinazzi. E Nádia, Marina. Ai, tem mais um nome. Olha, sacanagem. Mas eu sei que é sempre tão rico, tão grande, tão a troca de experiências. É muito importante, é muito bom saber que vocês estão aí na luta das mulheres no audiovisual. Eu fico super feliz, super emocionada ouvindo essas histórias. É muito bacana mesmo. Eu agradeço muito, muito a presença de vocês, em nome do Curta Suzano. E queremos vocês bem próximos da gente aqui, trocando ideias sempre, tá bem? Foi uma delícia papear com vocês. Obrigada, Muito gente. bom mesmo. Adorei mesmo, de verdade. Espero reencontrá-las, inclusive nos sets aí da vida. Vamos trabalhar junto. Espero reencontrá-las, espero que a gente possa, enfim, debater, falar e estar presente e ocupar espaços múltiplos aí. Obrigada mesmo. Também agradeço muito assim, o convite, essa reflexão, porque estar aqui está refletindo sobre o que eu estou fazendo. Então, acho que eu, mais que ninguém aqui, estou realmente descobrindo esse espaço do audiovisual, né, da importância dele e como a gente pode se inserir nele, além de ser apenas um instrumento. Acho que ele tende a se tornar mais. A arte ela tem essa potência de se tornar algo maior, né, tanto da nossa transformação quanto da transformação coletiva dessa sociedade. Mas é isso. Obrigada. Marina, Nádia e Janaína. Janaína. Não podia terminar sem. Janaína Reis. Janaína Reis, grande Janaína Reis. Maravilhosa. Então é isso. Muito obrigada, viu?